Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre, aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Wade e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo, aqui em estúdio, está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. तो मुझे पोप के साथ मिलके बहुत बरकत मिली है, बहुत खुशी मिली है कि खुदावंद ने मुझे जहाँ तक लेके आया पोप से मिल सकूं. Esta mulher que escutamos a falar em urdu, em plena praça de São Pedro, no Vaticano, é Shagufta Kawsar. Ela é uma cristã paquistanesa. A sua história é terrível, mas ao mesmo tempo enche-nos de esperança. Acusada de blasfémia, Shagufta e o marido viram a sua casa ser invadida por uma multidão em fúria. Espancados, foram levados para a esquadra. Condenados à morte, acabariam por passar 8 anos na cadeia, até que foi lançada uma petição na Holanda a exigir a sua libertação. E só num dia, milhares de pessoas assinaram essa petição. A pressão foi de tal ordem que o governo acabou por os libertar. E agora, como vimos, ela esteve no Vaticano e encontrou-se com o Papa. Esta história mostra como é importante nunca baixar os braços, mesmo quando tudo possa parecer perdido à nossa volta. Mas vamos começar o nosso programa por outro país, pela Nigéria, e por uma história também terrível. É que morreu um seminarista que tinha sido raptado em julho. E segundo o portal de notícias do Vaticano, este seminarista, Emmanuel Alabi, morreu em consequência das feridas que sofreu durante o cativeiro. Afinal, Catarina, o que é que lhe aconteceu? Bom, Paulo, o que aconteceu é que então no dia 10 de julho, um grupo de homens armados invadiu o Seminário Menor da Imaculada Conceição, na diocese de Auchi, no estado de Edo, situado no sul da Nigéria. Portanto, após matarem um membro das forças de segurança do seminário, que estava ali a guardar o edifício, estes homens armados conseguiram então capturar 3 seminaristas. Foi o Japet Jesse, que foi depois libertado 8 dias depois, foi o Joshua Aleubua, que foi libertado a 4 de novembro, e foi também Emmanuel Alabi, que soube-se agora que infelizmente morreu, Paulo. Portanto, ele não sobreviveu, mas porquê? Nunca se soube o que é que lhe tinha acontecido? Não, Paulo, o que lhe aconteceu só foi agora conhecido então quando aconteceu com a libertação, não é, deste jovem, deste testemunho, deste jovem seminarista que foi libertado agora no passado dia 4 de novembro, e o que este seminarista contou é que logo após o ataque e durante a marcha forçada que o grupo os obrigou a fazer naquela noite, Emmanuel, que estaria ferido, sentiu-se exausto e não conseguiu de facto continuar naquela marcha. Em resultado disso, os raptores decidiram abandoná-lo ali no meio do mato e continuaram o seu caminho, e no dia seguinte voltaram ao mesmo local para o irem buscar, e foi aí que descobriram que ele já estava morto. Portanto, só se soube agora o que aconteceu a este seminarista por causa do testemunho desse outro jovem, outro seminarista, desse seu colega que entretanto foi libertado a 4 de novembro, ao fim, Catarina, de 118 dias de cativeiro. Exatamente, Paulo, 118 longos dias, não longos é? Dias, de cativeiro. Portanto, entretanto, ainda sobre esta história deste seminarista, Paulo, que morreu, e segundo também os responsáveis do seminário, neste momento o seu corpo também ainda não foi encontrado, Paulo. Infelizmente, o rapto de sacerdotes e de seminaristas começa a ser demasiado frequente na Nigéria. É um dos sinais da enorme violência que é exercida sobre a Igreja neste país de África. Normalmente, os que são raptados não gostam de contar o que lhes aconteceu, não gostam, obviamente, de recordar essa experiência traumática. Mas há exceções. O padre Stephen Ojapa foi raptado em maio de 2022 em Adamawa, no norte da Nigéria, por terroristas. E várias vezes ele chegou mesmo a pensar que iria ser assassinado. Felizmente, acabou por ser libertado e, entretanto, aceitou, ao contrário do que é costume, recordar essa experiência para a Fundação AIS, para os nossos colegas do Reino Unido. Ele estava a dormir quando o acordaram na noite de 24 para 25 de maio de 2022 com um toque nas pernas. Estava a começar o seu sequestro. Il faut dire que le Burkina Faso vit depuis quelques années une crise due au terrorisme. Elle se manifeste justement par des attaques. C'est comme des lieux de culte.
Sentuanta Gloria wa pipi refrain libran dika yimi saba la samba wa ti bisila be kene mwenere la peut-être za da mwen gomna la be kele mwen zikanga to kele ndwini mwen gomna. Tono wa ya tanso misor sa son wa inket parwasin e ya yolo lam ba on suitera ne motere il yilo wa men apaka wa ka ya la ka yemro to ne sipiara le bila Tony hindatin to yi da ribo la fi o yoeng tito ko ma hananyua la wa cham fana namba. C'est l'indigence, la pauvreté, et le manque de moyens et surtout le manque d'espoir. L'horizon est sombre. L'église songra ton am pamni ning fa hangi hakara be so batal songra be song ton église te ton datam songra manara ton songra ton kammen. Não é só na Nigéria que padres e seminaristas estão na mira dos terroristas ou de organizações criminosas. Em vários países, infelizmente, essa é a realidade de quase todos os dias. É o caso também do México. Nós temos também a história de um sacerdote que testemunhou à Fundação AIS o assassinato do responsável por uma capela numa das comunidades a que dá apoio. Esta história ajuda a perceber a razão porque, Catarina, o México é considerado mesmo um dos países do mundo mais perigosos para os sacerdotes. Sem dúvida, Paulo, e esta história ajuda-nos de facto a compreender o ambiente de violência que transformou o México num dos países mais perigosos para a Igreja, como aliás o relatório então da Fundação AIS, o relatório sobre a liberdade religiosa, que foi publicado agora no dia 21 de outubro passado, comprova, Paulo. Muito bem, nós já iremos falar do relatório daqui a pouco. Para já, vamos a esta história. O que é que aconteceu desta vez a este sacerdote? O que é que ele nos conta? Bom, Paulo, é mais um episódio de uma enorme violência sobre a Igreja por parte então de grupos ligados ao crime organizado essencialmente e que não respeitam nada nem ninguém no México. Desta vez, e segundo o que nos relatou então o padre José de Jesus, que é o pároco de Nossa Senhora de Guadalupe em Inferniello, bandos armados mataram então o responsável pela capela de uma das suas comunidades e isso, disse-nos também este jovem sacerdote, foi sem dúvida, e como é fácil nós imaginarmos, um dos dias mais duros da sua vida, um dos dias mais difíceis que por cá já passou até agora, Paulo. Claro, imagina-se, não é? Nós temos um pequeno vídeo em que o padre Jesus relata o episódio, mas antes de o escutarmos, vamos então tentar perceber em maior detalhe o que é que diz também o relatório da Fundação AIS sobre a liberdade religiosa no mundo sobre este país. Estamos a falar do México. Exatamente, Paulo. Então o nosso último relatório dedica bastante atenção ao México, embora o que se passa neste país tem que ser visto mais, Paulo, num nível regional, não é? Da região, e envolve vários outros países desta região da América Latina e também das Caraíbas. Porque só entre os anos 2023 e 2024, Paulo, e pelo menos 13 líderes religiosos foram assassinados no México, na Colômbia, no Equador, em El Salvador, na Guatemala e nas Honduras, o que também relata bem o ambiente de violência que se vive nesta região, Paulo. Mas a esses 13 líderes religiosos há que acrescentar ainda mais 16. Sim, são outros 16. Neste caso são missionários e leigos, não é? Que foram também assassinados em ambientes pastorais no Equador, no Haiti, nas Honduras e também no México. Portanto, e este nosso relatório, Paulo, sublinha de facto que, embora sem haver provas que permitam afirmar que todos estes crimes são, sem dúvida, motivados pelo ódio à fé, no entanto, Paulo, a insegurança que se vive em torno do trabalho da Igreja em áreas de elevado conflito, não é? Há uma grande violência nestas regiões. Exatamente. Bom, mas há aqui uma questão que se tem que colocar. Por que razão é que os padres e outros responsáveis da Igreja são
alvo quase que preferencial destes grupos armados ligados ao crime no México e nesses outros países. Bom, Paulo, nós temos que perceber que nesta região os líderes religiosos têm um papel muito importante na comunidade, na sociedade, destacam, não é? Nas suas comunidades. E por isso a sua influência, como é óbvio, torna-se também alvo de ataques e também de intimidações, não é? Contra estas pessoas, estes líderes religiosos. E no México, por exemplo, registaram-se também casos, Paulo, de extorsão em igrejas e também a líderes religiosos, sob o pretexto sempre de pagamentos de alegada proteção de outros grupos rivais. Uma situação completamente dramática. Bom, vamos então ver a mensagem do padre José de Jesus, que é o pároco de Nossa Senhora de Guadalupe, em Inferniello, em que ele nos vai então relatar o assassinato do responsável pela capela de uma das suas comunidades. Soy el padre José de Jesús González López. Soy el párroco de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en Infiernillo. Una de mis experiencias más difíciles que me ha tocado como presbítero, en la cual se me ha exigido, yo creo que un poco más, y que percibe uno tanto la necesidad de la gente, por cuestiones de bandos opuestos del crimen organizado, me matan a un capillero. Pero creo que estas experiencias van forjando el sacerdocio, porque el sacerdote es la persona que puede hacer lo que las demás personas no pueden hacer por el respeto todavía que algunas personas todavía tienen hacia el sacerdote. Aquí en esta parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Infiernillo, tengo más o menos 22 comunidades. Las más lejanas, casi a 2 horas y media de distancia. Y para poder llegar a esas comunidades, pues a veces tenemos que cruzar ríos, a veces tenemos que enfrentarnos con los deslaves en la carretera. Es necesario cargar una palita, un machete. Si encuentra uno un árbol, pues trozarlo y poder pasar. La ayuda que ACN me ha hecho para mí, creo que responde a la gran necesidad de la pastoral, la necesidad de que la gente tiene de Dios. Y creo que es un medio por el cual podremos llegar a muchas familias aquí en estas comunidades tan lejanas como pueden ser el Rincón de Valdés, el Cerro de la Lumbre, el Paso de Goleta, Toluquilla y muchas otras más. Da Nigéria e do México vamos agora até à Síria, pois recebemos, entretanto, uma mensagem da nossa bem conhecida irmã Miri, a relatar que no dia 7 de novembro, na vila de Rabelais, perto da cidade de Homs, a comunidade cristã reuniu-se em oração. Bom, até aqui nada de especial. Só que este momento de oração decorreu no santuário de Santo Elias e em destaque estava, Catarina, uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. É verdade, Paulo, e é sempre incrível, não é? Percebermos o poder, não é? Que esta imagem de Nossa Senhora tem, por onde quer que vá, por onde quer que passe, portanto, vai sempre atraindo as pessoas, vai atraindo a comunidade, vai atraindo os crentes, e isto acontece em qualquer parte do mundo, e na Síria aconteceu o mesmo. Exatamente, e desta vez foi mesmo na Síria. Exato. E há aqui também um outro motivo de interesse, é que neste santuário existe também um ícone que foi oferecido há alguns anos pela própria Fundação AIS. É isso mesmo, Paulo. E isso é também outro aspecto curioso, não é? Deste momento de oração que aconteceu então no Mosteiro de Santo Elias. É que não estava só ali uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, como este santuário tem. Também, para além disso, não é? Este santuário tem desde 2019, como o Paulo disse, um ícone então oferecido pela Fundação AIS, que é o ícone de Nossa Senhora das Dores, Consoladora dos sírios. Um ícone que, entretanto, recorde-se, foi benzido pelo próprio Papa Francisco em setembro desse ano. Exatamente, Paulo. Portanto, em setembro de 2019, o Papa Francisco benzeu este ícone que a Fundação AIS ofereceu então à Igreja da Síria e que depois foi levado em peregrinação durante 3 anos, Paulo, por todas as dioceses, as 34 dioceses católicas e ortodoxas da Síria, antes de ser depois então acolhido e ficar então no santuário de Santo Elias, em Rabelais. Portanto, uma cerimónia, Paulo, que na altura juntou centenas de pessoas que foram a ver este momento e, para além
além disso, também contou com a presença do nosso presidente executivo internacional da altura, o Thomas Angelder. Muito bem, obrigado. Ícone que agora esteve a par, então, de uma imagem de Nossa Senhora de Fátima no centro de um momento de oração da comunidade cristã da Diocese de Reims, como nos vai detalhar já de seguida a irmã Maria Lúcia Ferreira, que é mais conhecida por todos como a irmã Miri. Houve dia 7 de novembro, no Santuário de Santa Elias, que pertence à Diocese Greco-Católica de Reims, Hama e Abrud, um encontro das Irmandades Femininas da Diocese, um encontro especialmente convocado para incentivar as mães de família à oração e a educar os filhos e a sustentar, a ajudar o marido também pela oração, porque por causa das dificuldades que vivem os cristãos neste momento aqui na Síria. E o povo precisa de muito encorajamento, então a oração é a única saída, finalmente, a fé. Senão, porque na cabeça de toda a gente está a partir daqui para fora. Por isso, foi o bispo viu essa necessidade, sobretudo ele foi também encorajado, penso pelo que viu no mês passado em Roma, provavelmente no dia 7 de outubro, o dia de Nossa Senhora do Rosário, à volta de Nossa Senhora de Fátima. Por isso, Nossa Senhora de Fátima teve um lugar muito especial neste dia, e também aqui este santuário foi ajudado a reconstruir pela ajuda à Igreja em Sofrimento Internacional, e também a mesma fundação ofereceu um ícone de Nossa Senhora do Sofrimento dos Sírios, que está também neste lugar. E neste dia também foi distribuído, no fim do encontro, um ícone a cada uma das irmandades para incentivar a oração, para incentivar a pedir a intercessão de Nossa Senhora por estes momentos difíceis para o povo. Estamos a escutar a irmã Miri a propósito então do momento de oração que decorreu no início de novembro no Santuário de Santo Elias, na Diocese de Reims, e em que esteve presente uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. A irmã sublinha que este é um santuário muito querido dos sírios e que nele existe, como já referimos aqui, um ícone que foi oferecido pela Fundação AIS. Dizer também que este santuário é conhecido e amado aqui pelo povo porque é um lugar onde houve milagres pela intercessão de Santo Elias, o profeta Santo Elias. E é um santuário muito venerado. Dizer também que no local onde está o ícone, que a Fundação AIS Internacional ofereceu, está também um memorial de todos os mártires que morreram durante a guerra, como memorial de intercessão e também de esperança, que são mártires da Igreja. O que quer que aconteça, são testemunhos da fé. Falámos da Síria, antes comentámos histórias de perseguição aos cristãos no Paquistão e na Nigéria e também no México. E isso, nestes países, enfim, de alguma forma é algo que começa a ser comum, começa a ser banal. Mas agora vamos para outras geografias onde isso não é assim tão normal. Vamos falar do aumento de violência contra símbolos cristãos em França e no Canadá. E a verdade é que no relatório da AIS, no relatório sobre a liberdade religiosa no mundo da Fundação AIS, fala mesmo, Catarina, num aumento de incidência anticristãos no Canadá. É exatamente, Paulo, e essa é sem dúvida uma das principais conclusões deste nosso relatório. E este documento refere explicitamente que tanto na Europa como na América do Norte testemunharam um aumento significativo então destes ataques contra locais de culto e fiéis cristãos, e que isto é particularmente visível em alguns países. E esses países são a França, a Grécia, Espanha, Itália, Croácia, Estados Unidos e Canadá também. Muito bem, para já interessa-nos falar, de facto, no Canadá, é que neste país o relatório refere que mais de 30 igrejas
foram destruídas por incêndios. Exatamente, Paulo. Pelo menos 33 igrejas foram destruídas então por incêndios entre maio de 2021 e dezembro de 2023 e 24 destes incidentes, Paulo, foram confirmados pelas autoridades como sendo efetivamente incêndios criminosos, ou seja, houve mesmo o desejo de querer destruir estas igrejas, de incendiar estas igrejas ou de as eliminar por completo, Paulo. Exatamente. Bom, face a tudo isto, Marie-Claude Lalonde, que é a diretora do secretariado da AIS no Canadá, ou seja, é a Catarina do Canadá, ela mostra-se preocupada com este aumento de violência. Sim, a minha colega, a Marie-Claude, ela fala de facto, reconhece que até agora havia apenas uma, digamos assim, uma espécie de discriminação, não é? De indiferença, de relativamente, ou desconforto face à religião, mas que isso tudo mudou e que nos últimos 2 anos, diz ela, tem-se visto efetivamente um aumento dos crimes de ódio religioso e, acima de tudo, Paulo, de uma discriminação mal disfarçada. Bom, mas se é mal disfarçada no Canadá, está a ser, podemos dizer assim, muito pior em França. E França é já aqui na Europa. É verdade, Paulo, é isso mesmo. E em França, durante apenas os primeiros 5 meses deste ano, Paulo, já foram registadas pelas autoridades 322 atos anticristãos, o que se traduz num aumento de 13% face ao mesmo período do ano passado. Muito bem, e em causa estão que tipo de incidentes? Incêndios como, por exemplo, no Canadá? Sim, são incêndios criminosos, mas não só, Paulo. Portanto, nestes 322 atos criminosos anticristãos que foram reportados pelas autoridades, têm também ataques a pessoas, vandalismo, profanação de igrejas, furtos de objetos religiosos, e só na região de Lande, Paulo, que fica ali situado relativamente perto da fronteira com Espanha, pelo menos 27 igrejas foram então vandalizadas ou foram profanadas apenas em algumas semanas. E recentemente, já no passado dia 6 de setembro, Paulo, uma cruz cristã que estava num espaço público foi profanada em Nice, desta vez. E bem mais grave do que tudo isto foi o assassinato em Lyon de um cristão iraquiano de 45 anos. É verdade, Paulo. E este cristão iraquiano tinha fugido do seu país, portanto, no auge da perseguição religiosa jihadista, portanto, em 2014, e que foi então esfaqueado agora mortalmente a 10 de setembro, quando estava a fazer um vídeo para as redes sociais, que ele costumava fazer e que falava muito sobre a sua fé cristã. E é importante sublinhar este ponto, ele estava a fazer o vídeo na sua cadeira de rodas, porque ele tinha uma grave limitação física. Bom, mas apesar disso, ele foi esfaqueado mortalmente no pescoço. Bom, chegados aqui, temos de apresentar agora o nosso próximo convidado, que é José Luís Monteiro. Ele é frade dominicano e é responsável pelo património artístico da província dominicana de França. E nós pedimos-lhe para comentar toda esta onda de violência, e o frade Luís Monteiro assume a sua tristeza e constata que há, de facto, um aumento de violência anticristã em França e fala mesmo num ataque à República. Vamos escutar. Caríssimo Paulo Aire, você pergunta-me, interroga-me sobre a situação dos atos anticristãos atualmente na França, país onde já não resido desde há 1 ano, no entanto continuo a ir à França com uma certa regularidade. Atualmente sou capelão da Missão Católica Francesa em Zurique, desde o passado mês de agosto, e observo com tristeza, naturalmente, o aumento dos atos anticristãos na França. O aumento tem sido bastante significativo. O que é que isso demonstra? O que é que isso... devemos lembrar que a sociedade francesa atualmente vive uma situação muito fragmentada politicamente. Eu li, por exemplo, hoje que um partido de Mélenchon é considerado hoje por vários analistas como um cavalo de Troia na sociedade francesa, sendo utilizado pelos grupos muçulmanos extremistas. E creio que este grupo político, este movimento político, de facto tem sido utilizado largamente. A situação social francesa está atualmente super fragmentada. Em termos políticos, a situação não se vê clareza, e daí a instabilidade à qual temos assistido. A variedade, a diversidade religiosa na França são muito grandes.
Porém, eu poderia dizer em positivo que estou lido com francês no cotidiano, visto que sou capelão da Missão Católica de Língua Francesa. E desde França, onde escutámos o frade Luís Almeida Monteiro, vamos agora até Macau para irmos ao encontro do jornalista José Miguel Encarnação, que é o nosso correspondente nesta diocese na China. Na província de Shanxi, a pequena cidade de Xiushui alberga a escola Yaoan. Esta escola precisou de ser revitalizada durante anos e essa revitalização acabou por acontecer com a ajuda do governo de Macau, mas também com a preciosa ajuda da escola São Paulo, uma escola que pertence à Diocese de Macau e que é gerida pelos padres dominicanos que aqui prestam missão. Através desta parceria, a escola São Paulo não só ajudou à revitalização da escola Yaoan, como tem permitido que professores e alunos visitem esta escola, como também que os professores e os alunos da escola Yaoan visitem Macau. Assim, podem partilhar as suas experiências enquanto docentes, mas também enquanto alunos, o que faz com que não só a escola São Paulo reforce os seus currículos no que respeita a matérias da China continental, como também estes alunos da China continental fiquem a saber mais do que se passa na região administrativa especial de Macau. Estivemos lá há dias e pudemos ver um campus escolar que alberga cerca de 900 alunos, com mais de 30 turmas e que têm por Macau um carinho especial e principalmente pela sua diocese através desta parceria. Foi o José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos conhecer a história da paquistanesa que escutámos logo no arranque da emissão de hoje e vamos falar também da petição lançada aqui em Portugal e em todo o mundo pela AIS e vamos ainda escutar o padre Hugo Alanis, o sacerdote que veio da Síria para a Semana Vermelha, a Red Week, que a Fundação está a organizar aqui no nosso país. Tudo temas para desenvolver daqui a pouco, depois de um breve intervalo. Até já! Прилетали снаряды туда каждое утро, каждый день, ночь. У нас постоянно были обстрелы. Словами это не передать, как мы жили 22 дня в подвале. Спали на полу, ели то, что приходилось найти на магазине. Нам был этот шаг перешагнуть, просто выйти с этого бомбоубежища. Я не знаю, насколько, но мне надо было спасать своих детей, свою семью. Я взяла иконы, взяла детей, мы всех собрали и начали в ту машину залазить. Нам 9 человек было. Это было настолько страх, чтобы мы этот момент, хотя бы там километра 3-4 мы проехали, чтобы нас не убило. Мы в Запорожье на Львовском поезде, мы добрались вот сюда, да. Волонтеры нас встретили, привезли в дом паломников. Это, очень спасибо им большое директорам и вообще этой церкви, что нас приютили, нас здесь кормят, нам здесь спокойно, мы не слышим этих взрывов. Вся наша семья уцелела, слава Богу. Самое главное, это вот мы все живы.
giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Nous leur disons merci pour ce qu'ils font déjà et nous pensons qu'ils vont continuer à nous soutenir, à soutenir nos séminaires pour la plus grande gloire de Dieu. La vocation est un mystère, la vocation vient de Dieu, c'est un projet de Dieu. Vamos focar agora a nossa atenção no Paquistão, na história de Shagufta Kausar. Foi ela que vimos logo no arranque do programa de hoje a falar desde a Praça de São Pedro, no Vaticano, e a dizer que se tinha comovido no encontro com o Papa Leão. E trazemos aqui a sua história também para falar da importância da petição que a Fundação AES lançou no dia 21 de outubro. Uma petição internacional em defesa, claro, da liberdade religiosa. Já lá vamos. Para já vamos então à história desta mulher. Ela foi acusada de blasfémia e foi condenada à morte no verão de 2013. E por pouco, Catarina, não foi logo linchada. É verdade, Paulo. De facto, bastou correr então uma notícia de que Shagufta tinha enviado uma mensagem pelo seu telemóvel com um conteúdo blasfemo, e como ela era uma mulher cristã, isso bastou para que então uma multidão invadisse a sua casa, onde ela vivia com os seus 4 filhos e o seu marido, e na altura que já estava paralítico. Portanto, eles invadiram a casa, os 2 foram espancados e não acabaram mesmo ali linchados, Paulo, ali naquele momento, porque acabaram por os levar para a esquadra. Mas a verdade é que nem na esquadra eles estiveram a salvo, porque continuaram também a ser agredidos na esquadra. Bom, detidos na esquadra, o processo seguiu aquilo que costuma ser normal nestes casos. Levados a tribunal, foram julgados, foram considerados culpados,
E foram condenados à morte. Exatamente, Paulo. E passaram 8 anos. Foram 8 anos que eles estiveram na cadeia, em isolamento, sempre à espera do dia em que seriam levados então para cumprir a sentença, não é? Para a execução da sua pena. Durante esse tempo ainda tentaram aliciar a Shagufta Kausar para ela renunciar ao cristianismo e dizendo que assim ela seria libertada, mas ela, Paulo, ela manteve-se fiel sempre à sua fé. E entretanto aconteceu uma coisa extraordinária. E vamos avançar já a propósito disto com o número da semana. E o número é 16 mil. 16 mil quê? Bom, 16 mil pessoas que assinaram a petição que foi lançada na Holanda em 2021 a exigir a libertação desta mulher cristã e do seu marido. É verdade, Paulo, e é extraordinário, não é? Que num só dia 16 mil pessoas tenham então assinado esta petição, pedindo, portanto isto foi logo assinado no primeiro dia em que esta petição foi lançada, com esta iniciativa de libertar Shagufta Kausar e o seu marido da prisão. Bom, e depois disto tudo aconteceu, digamos assim, muito rapidamente. Sim, a petição foi logo entregue na Embaixada do Paquistão. Pouco depois também o próprio Parlamento Europeu também aprovou uma resolução com mais de 600 votos, ameaçando o Paquistão com consequências sérias se não libertassem este casal cristão, Paulo. Exatamente, e o Paquistão libertou-os mesmo. E desde então, Shagufta, principalmente ela, tem andado pelo mundo a contar a sua história e a procurar também mobilizar as pessoas e as organizações para auxiliarem os cristãos que continuam, infelizmente, a ser vítimas no Paquistão da lei da blasfémia. A última intervenção de Shagufta foi em Roma, na apresentação do relatório da Fundação AIS. E ela, cumprindo com a tradição desejada, foi a Roma e viu o Papa, porque a Fundação AIS conseguiu-lhe essa audiência tão ambicionada. E no final, ainda em plena Praça de São Pedro, Shagufta gravou então uma pequena mensagem que vamos agora ver outra vez. ट्रस्ट का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं पोप से मिल के आई हूँ। तो मैं कहती थी कि मैं इस लायक नहीं, लेकिन खुदावंद आपके वसीला से मुझे जहाँ तक ले गया, मैं सबके लिए दुआ मांग रही थी, मैं रो रही थी। तो मुझे पोप के साथ मिल के बहुत बरकत मिली है, बहुत खुशी मिली है कि खुदावंद ने मुझे जहाँ तक ले गया पोप से मिल सकूँ। आप सबके लिए मैं दुआ कर रही थी। गॉड ब्लेस। Esta mulher paquistanesa, esta cristã, foi libertada graças à petição lançada em seu favor. Essa petição deu origem então a um movimento imparável e obrigou as autoridades a abrirem as portas da cadeia, devolvendo-a e ao marido à liberdade. Isto é um belo exemplo para explicar que a petição que a Fundação AIS agora lançou em defesa da liberdade religiosa tem também esse poder enorme de salvar vidas. Exatamente, Paulo. E esta história é de facto um belo exemplo, não é? Do poder que as petições podem ter. Mas para que isso aconteça, Paulo, todos nós também devemos assinar então a petição da Fundação AIS. É mesmo de facto muito importante, e a história de Shagufta mostra que as petições podem de facto obrigar os governos a agir, podem ser de facto um instrumento de pressão junto dos governos e um instrumento de pressão muito, muito forte, não é? E nós sabemos todos, Paulo, que nas prisões do Paquistão ou nas prisões de outros países há muitas Shaguftas neste momento, há muitas outras pessoas que estão presas apenas porque foram condenadas de uma forma arbitrária pela lei da blasfémia, não é? Que está em vigor nestes países, e também por outras arbitrariedades, e que é preciso de facto nós salvá-las. Exatamente. Nós podemos salvá-las. Exatamente. E assinar a petição é muito fácil. Basta ir à página da AIS na internet, em fundação-ais.pt, está logo visível o apelo para a petição. E depois é só clicar ali, abrir a página, ler o texto, claro, e assinar. É isso mesmo, Paulo, e o desafio está lançado, não é? A cada um de nós, a cada um dos nossos telespectadores que está a ver lá em casa. Portanto, assinar esta petição de facto é um primeiro passo, não é? Para que o mundo veja ou tome consciência da gravidade deste problema que estamos a viver. E é preciso, Paulo, também não esquecermos que a liberdade religiosa é como que um termómetro, não é? Da sociedade. Quando não há liberdade religiosa, normalmente é porque todas as outras liberdades também já não existem. E onde não há liberdade, não há liberdade de todo, não é? Portanto, e é também preciso nós dizermos, Paulo, em alto e bom som, que a liberdade religiosa é um direito e não um privilégio. É isso mesmo. Bom, nós preparámos uma pequena peça de apenas 1 minuto para explicar o que deve fazer, como deve fazer para assinar esta petição.
2/3 da população mundial ainda é perseguida ou discriminada por causa da sua fé. Ninguém pode ficar indiferente. A Fundação AIS lançou uma petição que apela aos governos e organizações internacionais que garantam a proteção efetiva da liberdade de pensamento, consciência e religião. Assine a petição. 1. Vá à página fundacao-ais.pt/petical para preencher um curto formulário. 2. Preencha os campos obrigatórios, país, e-mail, nome, apelido e também a caixa consinto em. 3. Carregue no botão "Por favor, levante a sua voz" e assine já. 4. Na sua caixa de e-mail, confirme o link com a subscrição "Yes, subscribe me to this list". E já está. Obrigado. A liberdade religiosa é um direito, não é um privilégio. Mesmo a fechar o programa de hoje, temos de falar ainda da Semana Vermelha, a Red Week, que é esta semana. E vamos ter entre nós um padre que vem da Síria, mas vamos começar por explicar, Catarina, o que é a Semana Vermelha. Bom, Paulo, a Semana Vermelha, ou se quisermos dizer de uma forma inglesa, Red Week, é uma campanha mundial que é organizada pela Fundação AIS a nível internacional e que é literalmente, o objetivo é lançar luz, não é, sobre esta difícil situação que se vive atualmente com a perseguição dos cristãos perseguidos. Portanto, é preciso sensibilizar a sociedade, e este é também um dos objetivos desta Red Week, é sensibilizar a sociedade para a perseguição religiosa e defender também ao mesmo tempo a liberdade de culto. E por isso a Semana Vermelha deste ano já está a decorrer, Paulo, vai até ao próximo domingo, dia 23 de novembro, e abrangerá mais de uma centena de eventos em todo o mundo, Paulo. Estamos a falar, obviamente, de uma organização internacional, mas em que país é que vão decorrer iniciativas? Bom, Paulo, além daqui de Portugal, temos, por exemplo, a Austrália, temos a Áustria, temos a Alemanha, Holanda, Reino Unido, França, Itália, Irlanda, Suíça, Hungria, Canadá, México e Colômbia. Portanto, espera-se que seja uma iniciativa, Paulo, que a nível internacional atinja mais de 10 mil participantes diretos nos eventos diretos que estamos a organizar, nos momentos de oração, nos atos públicos, nas reuniões escolares, nos concertos, nas marchas, enfim, há uma série de eventos que estão a ser dinamizados, mas no conjunto, Paulo, calcula-se que esta iniciativa poderá atingir cerca de 500 mil pessoas, isto participantes, não é? No fundo, porque é através dos meios de comunicação social e através também das próprias redes online, das redes sociais, portanto, atingir este número de 500 mil pessoas, Paulo. Bom, é uma coisa mesmo em grande. Em Portugal, como já dissemos, a Fundação AIS vai contar com a presença de um padre que vive em Alepo, na Síria, que é o padre Hugo Alanis. Exatamente, Paulo, e que nos vai testemunhar, não é, os dramas, as esperanças também da comunidade cristã neste país do Médio Oriente, que tem enfrentado, como nós sabemos, nos últimos anos, tantas dificuldades e há mais de uma década está a viver uma guerra civil, portanto, com muita violência e também com muita pobreza. Muito bem. E nós já falámos aqui hoje da Síria e do alerta da irmã Miri, que pediu as nossas orações para ver se assim se consegue estancar o desejo de imigração da comunidade cristã. Nós temos uma declaração, uma entrevista do padre Hugo Alanis, já vamos escutar, mas antes disso, só para deixar também o convite para irem à página da AIS na internet, em fundação-ais.pt, para saberem exatamente onde é que este sacerdote vai andar. Sim, Paulo, o padre Hugo vai estar connosco ou vai andar connosco numa viagem pelo país a partir do dia 19 de novembro, portanto é a próxima quarta-feira. Vamos estar em Fátima, no santuário, depois vamos até ao norte, até Arcos de Valdevez, portanto à Diocese de Viana do Castelo. No dia seguinte, dia 20, iremos para Lomar e Nogueira, na Arquidiocese de Braga. Depois, na sexta-feira, dia 21, vamos descer até à Diocese do Porto, para a Vigararia da Maia, mais concretamente. Depois, no dia 22, iremos até à Diocese de Évora e vamos estar na Cartucha com as irmãs. E depois, no dia 23, Paulo, vamos estar em Lisboa para a celebração de uma missa em São Domingos de Benfica, em Lisboa. Uma missa que será transmitida também em direto pela RTP. E 23 domingo. 23 domingo, exatamente, 23 de novembro, domingo. Depois, também no domingo, haverá 2 encontros com jovens, um no Patriarcado de Lisboa e outro na Diocese de Setúbal. Portanto, mas o melhor, Paulo, como é
São muitos eventos, é mesmo os nossos telespectadores irem até à nossa página de internet e verem todos os programas, os horários, tudo certinho como vai ser, para poderem também, se quiserem, aparecer e ouvir o testemunho do padre Hugo Alanis, que é de facto um testemunho muito importante nestas alturas. É mesmo bom não perder esta oportunidade. Fica aqui o desafio, o padre Hugo Alanis, então vai estar aqui em Portugal para a Red Week, a Semana Vermelha, uma semana em que aqui em Portugal e em muitos países do mundo, como a Catarina já explicou, vamos ter iluminados de vermelho centenas de capelas, igrejas e monumentos de vermelho, que é a cor do sangue dos mártires. E agora que escutámos num breve apontamento o que é a Semana Vermelha, vamos então escutar o padre Hugo Alanis, que ainda em Alepo, na Síria, falou para o nosso programa. Esta é fica aqui, ele vai-nos fazer, no fundo, um balanço do que foi a vida na Síria nos últimos anos, e em que diz claramente que há um tempo antes e um tempo depois da guerra que começou em 2011. O sacerdote argentino do Verbo Encarnado vai falar também um pouco de si, de alguns dos momentos mais duros porque passou já na Síria, e também vai falar da profunda religiosidade deste povo. Me llamo Padre Hugo Fabián Alanis, soy misionero del Instituto del Verbo Encarnado, misionero en los países de Medio Oriente, en este momento en Alepo, Siria. La situación de los cristianos en Siria ha ido cambiando en estos últimos años. Antes, podríamos decir, un antes y después de la guerra. Antes de la guerra estaban en una situación en general muy bien, económicamente, una vida social también muy linda, incluso de integración, de buena relación también con los musulmanes y apoyados también por el gobierno y demás. Eso antes de la guerra. En el momento de la guerra cambia la situación. Depende de las zonas también, no todo ha sido lo mismo. A medida que estos grupos extremistas, islamistas, iban tomando distintos lugares, los cristianos sin duda iban sufriendo las consecuencias de esto. Hay algo que los cristianos, o por decir así, toda la gente de Medio Oriente tiene que nosotros en Occidente no lo tenemos, y es por eso que tal vez sea difícil entender directamente a estas personas, que es la identidad religiosa. Para ellos es muy fuerte el tema de la identidad religiosa, para nosotros no. Yo con mis amigos, voy a visitar a mis amigos, a mi familia en Argentina, salimos a comer, y hablamos de muchísimas cosas, pero no hablamos ni de religión, ni de Dios. Son cosas privadas, son cosas muy privadas. En cambio, en Medio Oriente, una de las primeras preguntas que se hace de qué religión eres es, ellos no es tanto para separar, para dividir, sino es una pregunta común, de que tú eres cristiano, yo soy musulmán, tú eres musulmán, yo soy cristiano, entonces es parte del conocimiento de la otra persona. Y no solamente eso, sino también la vida de cada uno, la vida personal. No se esconde la religiosidad. Otra cosa, que aquí sí lo hacemos. Yo puedo ser muy de misa dominical, de vivir los sacramentos, pero en el trabajo, antes de empezar el trabajo, no me hago la señal de la cruz. Es algo privado, mío, es algo personal, ¿no? Que es
En cambio allá no, la gente manifiesta su religiosidad y no es por hacer sentir mal al otro, como muchas veces se piensa. No, es parte de mi vida, lo demuestro, lo quiero. Ahí en Siria, en el mes de María, todas las mujeres casadas, jovencitas, niñas, usan el hábito de la Virgen en las calles. Estamos hablando de Siria en las calles, para que vean de que cómo se vive la religiosidad, cómo podemos vivir nuestra fe delante de los demás. Tal vez que no podamos hacer en distintas zonas procesiones, ¿está bien? Pero sí podemos manifestar de modo algo de nuestra vida. Entonces, esa gente va al trabajo, va a la universidad con ese hábito de la Virgen, un hábito celeste. A veces hasta tienen una toca, creo que se dice, un velo. Yo las primeras veces que la vi pensé que eran, wow, cuántas monjitas que hay aquí. Pero me dijeron, no, son laicos. Solamente que hacen en el mes de María, mes de mayo, cumplen de ese modo su religiosidad, hacen promesas. La reinauguración de nuestra pequeña iglesia, Nuestra Señora de la Anunciación, al este de la ciudad de Alepo, en un barrio en las periferias de la ciudad de Alepo. Eso fue en el 2018, a inicios de 2018. Una zona que había quedado devastada, muy golpeada por la guerra, los enfrentamientos. Muchas familias inmediatamente empezaron a acercarse, a rezar ahí, y poco a poco empezaron a volver a sus casas. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, cuando empezamos la catequesis, después de la inauguración eran solamente 25 niños, y ahora hemos llegado casi a 500 niños, es un número muy considerable. Inmediatamente después de la reinauguración, el 21 de abril, a los poquitos días celebramos la primera fiesta, la primera solemnidad de Nuestra Madre del Cielo, Nuestra Señora de Fátima, el 13 de mayo. Y en ese momento, claro, era la primera vez que podíamos celebrar la misa en honor de la Virgen ahí, en un lugar que significaba un lugar de destrucción y muerte. Ahí, en ese mismo lugar, estábamos celebrando la misa a la Virgen, con la presencia de muchas familias que ya estaban volviendo, se estaban acercando. Yo estaba muy emocionado, muy contento. Al final de la misa me salió así, decir, escríbanle una carta a la Virgen pidiéndole lo que quieran. Las casitas de esta gente son casas muy humildes. No solamente han sido golpeadas por la guerra y demás, sino saqueadas, sino que las casas son muy pequeñas y viejitas de mal estado además. Tanto de que no tienen dos tacitas, por decir así, iguales para tomar el té o el café. Falta muchísimo, no tienen muchas cosas en sus casas. Entonces pidan lo que quieran. Y en ese momento digo, si me piden una nevera, un lavarropas, ¿qué voy a hacer? Digo, bueno, ya yo lo dije. La gente me preguntaba, ¿sí? ¿Pedimos lo que querramos? Y digo, sí. Y dije, si no lo puedo hacer ahora, la Virgen en algún momento, si ella lo quiere, se lo va a conceder. Escribieron las cartas, algunas familias ese mismo día lo entregaron, otras al día siguiente, y al empezar a abrir las cartas y leer lo que habían escrito, me di cuenta de que nadie había pedido algo material. Ninguna de estas familias había pedido algo material. Tenían la oportunidad de hacerlo. De hecho, les había dicho de que pidan lo que quisieran y no. Ellas, casi todas, todavía las tengo las cartas. Casi todas estas familias daban gracias a Dios por esos años de tinieblas, por decir, esos años de pruebas, esos años de guerra, esos años de miedo. Daban gracias a Dios porque habían sido fieles, habían mantenido la fe. Y sí pedían, muchos de ellos pedían seguir siendo fieles. Yo creo que esto nos da a entender de cómo ellos viven la vida diaria con un sentido muy profundo de fe. Yo creo que ellos sí saben entender lo que es la presencia de Dios en sus vidas. Nosotros cuando tenemos alguna oportunidad de transmitir nuestras vidas, la vida de los misioneros, la presencia de la iglesia, la situación de las familias
de Siria. En general pedimos, tratamos de representar a todos los cristianos de Medio Oriente, porque no es solamente nuestra pequeña comunidad, nuestra iglesia, sino es la situación de los cristianos en general. Nosotros pedimos siempre oraciones para que Dios siga bendiciendo de un modo especial a esas familias. Y sí pedimos, en la medida de lo posible, que se siga manteniendo de un modo material a estas comunidades cristianas. La necesidad es muchísima en distintas partes del mundo. Somos misioneros, gracias a Dios, como otras congregaciones, estamos presentes en distintas partes del mundo. Países mucho más pobres que Siria, que Irak, que Egipto, mucho más pobres, pero estamos hablando de la presencia cristiana en Medio Oriente, en Tierra Santa, donde Dios se hizo hombre, donde Dios nació, nos dio su evangelio, padeció, murió y resucitó. Esa tierra que Él pisó, donde Él eligió los primeros cristianos. Esa gente de hoy que son descendientes de los primeros cristianos, sin duda, ellos necesitan el apoyo de la iglesia. Y oraciones por la paz en todo el mundo, y nosotros también pedimos por vuestras intenciones. E assim, escutando o padre Hugo Alanis, um sacerdote que veio de Alepo, na Síria, para testemunhar aqui em Portugal como é difícil, como tem sido difícil a vida dos cristãos neste país do Médio Oriente, chegamos ao fim do programa de hoje. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Agradeço a presença e a colaboração da Catarina, a diretora da AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a editar, a produzir e levar até si este programa. E quanto a mim, Paulo White, resta-me dizer que foi um gosto, como sempre, saber que esteve aí desse lado da nossa companhia. Despeço-me até à próxima semana, se Deus quiser.